Queridos irmãos, a nossa igreja, na próxima quarta-feira, completará 138 anos. É uma vida inteira, não é? Muita história. Quantos ministros passaram por este púlpito? Quantos irmãos estiveram assentados nesses bancos? Quantas vezes o coral cantou aqui na frente, irmãos vieram dar testemunhos? Quantas vezes foram celebradas santas ceias? Quantas profissões de fé, batismo, momentos de lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza, momentos assim difíceis e outros tão gloriosos. Eu tenho certeza que os mais antigos, os mais experientes aqui, podem fazer uma recapitulação do que lembram. Outros que já passaram, deixaram seu testemunho aqui. E a igreja está reunida hoje aqui. Não é por causa de ninguém. Ainda que essas pessoas bem intencionadas dedicaram tanto do seu tempo, do seu zelo, do seu serviço, tantas pessoas carinhosas, amorosas para com a igreja. Mas estamos reunidos aqui hoje não por causa dessas pessoas, por causa da misericórdia do Senhor. Porque Deus, na pessoa de Jesus, é quem sustenta a sua igreja. Ele disse a Pedro e aos discípulos, né? Ele disse que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se ele demorar um pouco mais para voltar, muitos aqui vão passar. Quem sabe até toda essa geração vai passar. Mas a igreja continuará de pé. Eu tenho certeza que alguns ministros, ao pregar aqui, décadas passadas, podem ter afirmado que estavam aguardando a qualquer momento a vinda de Jesus. E da galeria dos 35 ministros que passaram por esta igreja, a maioria já está com o Senhor. E não viram chegar esse dia. Quem sabe eu também não verei, embora essa seja a minha expectativa. Mas o certo é que até que Jesus volte, a sua igreja estará de pé. Me sinto honrado, privilegiado de estar vivo hoje, para testemunhar isso e dar uma palavra breve, mas importante, do testemunho da Escritura. Eu te convido a abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Do verso 14 em diante está dito assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho compartilhado nessas quartas-feiras sobre os sinais que são dados no Apocalipse a respeito do momento em que a igreja vive e que a igreja está. O estudo do Apocalipse nas quartas-feiras não é um estudo sistemático. A autoria do livro, o tempo da escrita, estrutura do livro, não é essa a questão. Eu pincei do livro do Apocalipse profecias, figuras, símbolos ali empregados para mostrar para os que estão vindo nas quartas-feiras em que lugar da história nós estamos. Só para você ter uma ideia, o livro começa com a visão de Jesus e logo depois vem uma palavra dirigida às 7 igrejas da Ásia. Escreve estas palavras às 7 igrejas da Ásia e deu os nomes. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não havia somente 7 igrejas na Ásia. Muitas outras igrejas havia. Mas quando a gente vai estudar, primeiro a gente vê que, geograficamente, há uma posição estratégica dessas igrejas. Você olha para o mapa e você marca essas igrejas. De Éfeso a Laodiceia é um círculo perfeito. Um círculo simbólico. Depois você analisa do que é dito naquelas cartas e você encontra a natureza da igreja revelada naquelas 7 cartas. Condições universais que estão naquelas cartas, que servem para mostrar a realidade da igreja como um todo. Por exemplo, o cânon está fechado, a relação dos livros proféticos revelados, isso já ficou fechado. Tudo que Deus tinha para revelar à igreja está nas Sagradas Escrituras.
Por exemplo, outras igrejas foram visitadas pelos apóstolos, fundadas por eles. Igrejas para as quais eles também escreveram cartas. Nós não temos. Só para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas. Nós temos 2. Aprove a Deus ser assim. Nessas 2 cartas escritas e trazidas para a igreja, estão as condições gerais para a igreja da Bahia, de Roma, do Japão, a igreja de Cristo. São as condições gerais. E em terceiro lugar, há um estudo muito curioso e importante sobre o tempo em que essas igrejas viveram, a condição em que elas estavam, apontando para outras épocas da igreja de Cristo. Então, um exemplo, você pega o conteúdo da carta aos Efésios e você vê que bate certinho com a história da igreja do primeiro século. Conheço as tuas obras, o teu labor, tua perseverança, mas que você abandonou o primeiro amor. Está tudo lá. Aí você pega a carta à igreja de Esmirna. É a igreja do segundo século. A igreja perseguida, que foi massacrada, que foi pisada. O nome Esmirna, inclusive, foi esmagado. Persevere, conheço as tuas lutas. E na palavra específica que é dita Esmirna, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. É um período histórico, segundo século foi isso. Aí vem a igreja de Pérgamo, que representa ali a era pós-Constantino, até mais ou menos o ano 500, que é a igreja sob o favor imperial. Aí vem a mensagem à igreja de Tiatira, e que aí vai de 500 até o século XVI. O maior período de estagnação da igreja, ficando um remanescente fiel, que foi chamado na história de a Era das Trevas. A mensagem à igreja de Sardes é uma representação da igreja da Reforma e da Renascença, séculos 16 a 18. Igreja de Filadélfia, o tempo das missões modernas, século 19 ao meado do século 20. E a mensagem à igreja de Laodiceia é a mensagem à igreja do tempo do fim. É a mensagem à igreja da apostasia. É uma mensagem à igreja que está abastada, que se julga rica de bens materiais, bem posicionada, que não precisa de coisa alguma. É a igreja que não pode dizer o que Pedro e João disseram na porta formosa do templo. Não temos prata nem ouro, mas o que temos
Isso damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja do tempo do fim não tem problema com prata e ouro, porque cada dia mais monta os seus impérios, como estão sendo descritos, inclusive pela mídia. Mas não pode mais dizer também, levanta e anda em nome de Jesus. A carta à igreja de Laodiceia é a carta dirigida a uma igreja morna, sem influência, sem impacto, que negociou com o mundo os seus valores, que é a igreja que agradar aos dois senhores. E para não ser incomodada, como era o caso de Laodiceia, que tinha os favores de todos, não mexia lá, nem mexia cá, e ficava no meio termo. Pecaminoso. Nem era fria, nem quente. Nem era de Deus, nem totalmente do mundo. É uma característica da igreja apóstata, ou da apostasia que se abaterá sobre o campo evangélico, preparando o mundo para o advento do anticristo. É aquela multidão em cima do muro, amorfa, sem identidade, que não se pode perceber com clareza quem é quem. Como venho falando ao longo de tantos meses. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, querida igreja da Bahia, o apelo do Espírito Santo à sua igreja é para sair de cima do muro. Porque este sempre foi o apelo de Deus ao seu povo. Eu sei que você sabe, mas eu vou lembrar a você. Josué, que carregou em seu ministério, em seu ofício, o ministério de Cristo e o nome de Cristo, que é Yeshua, que vem do nome Joshua. Ele disse para Israel num tempo de apostasia. Ele disse: escolhei hoje a quem sirvais. Escolham agora a quem vocês vão servir. Se aos deuses que ficaram para além do Jordão, ou ao Deus que nos tirou da terra do Egito. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor Jesus, o nosso guia, nosso Salvador e Mestre, ele disse que um servo não pode servir a dois senhores. Há de aborrecer-se de um, agradar-se do outro, não há como. O apelo do Espírito Santo é sempre esse.
E você chega no final do Apocalipse, no último capítulo, e vem uma palavra para fechar o livro, e diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, impuro, suje-se mais. Porque na palavra de Deus, no plano da salvação, não há espaço para o meio termo. Não há lugar para a mornidão. A Bíblia apresenta céu e inferno, salvação e perdição, justiça e iniquidade. Os filhos de Deus, os filhos do maligno. Não há meio termo. Não há ninguém quase salvo, meio perdido. Ou você está no caminho da salvação, ou você está no caminho da perdição. Ou você está agradando a Deus, ou está agradando a Satanás. Ou você é quente, ou você é frio. Mas essa situação indefinida ofende a Deus. Ele vai vomitar da sua boca. Que neste dia especial de aniversário da igreja, você que é servo de Deus, serva de Deus, conhece a palavra, você que é de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Acolha essa palavra. Quando os dias se aproximam da nossa redenção final, Jesus vem buscar a sua igreja. Ele só vem buscar os quentes, fervorosos. Mornos e frios ficarão. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Fique em oração silenciosa, por favor.